Boa noite, pessoal. Eu me chamo Rafael Abreu, sou agrônomo, doutor em fitotecnia e produção vegetal pela Universidade Federal de Lavras, e hoje vim aqui nesse evento falar para vocês a respeito dos drones na agricultura, seus usos, suas vantagens e tudo mais. Bom, vou resumir bastante, porque trata-se de um tema extenso, mas a ideia aqui é fazer um apanhado geral para vocês. Então, o drone é uma ferramenta que nós utilizamos na agricultura de precisão. Qual que é o objetivo da agricultura de precisão? Atender às necessidades atuais de aumento de produtividade, aumento de eficiência nas áreas que a gente já tem, diminuindo o desperdício de insumos, ainda mais com os insumos cada dia que passa mais caros, diminuindo a contaminação, né, dos solos, lençóis freáticos, destruindo a microbiota do solo. Então, isso a gente consegue principalmente com o uso de alta tecnologia. Bom, uma das principais funções do drone seria através da câmera, tirando fotos de certa altitude no chamado sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? É a ciência, no nosso caso aqui, né, de se coletar informações de uma área através de sensores. O que é o sensor para a gente aqui? É a câmera embarcada no drone, sem entrar em contato direto com o nosso alvo de estudo, que é a nossa área. Então, o drone, ele é o nosso meio locomotor de levar o sensor, que é a câmera, até certa altura, né? Eu vou comentar mais para frente, questão de altura, essas coisas, e vamos fazer o mapeamento aéreo. Depois, essas fotos vão ser levadas para escritório, vão ser submetidas a softwares, né, que são programas de computador, e aí nós vamos conseguir ter acesso ao produto final. Bom, então vamos falar primeiramente do nosso meio locomotor, que são os tipos de drone. Bom, nós temos os drones multirotores e os drones de asa fixa. Quais são as diferenças? Aqui, em média, tá esses dados, gente. Autonomia de voo, cada bateria, até 30 minutos. Cobertura de voo de um multirotor, até 150 hectares por voo. A pilotagem pode ser manual ou automatizada, embora para os usos agronômicos sempre automatizada. Então, os usos, mapeamento através de fotos, que no caso é esse exemplo que eu coloquei de um drone de pequeno porte, e também pulverizações com drones de grande porte. Bom, temos também os drones de asa fixa. Qual que é a diferença? Ele tem uma autonomia de bateria maior, ele é mais rápido, ele faz uma cobertura de voo muito maior. Então, ele tem uma cobertura de até 3.000 hectares por voo, por bateria. A pilotagem dele só automatizada. E os usos só no mapeamento aéreo. Bom, aqui falando um pouquinho sobre as classes de drones, nós temos 3 classes de drones, mas eu arrisco a dizer que mais de 90% de todos os drones em uso, né, na agronomia se enquadram aí na classe 3. O que quer dizer a classe 3? Peso máximo de decolagem até 25 quilos e altura de voo de até 120 metros de altura. Então, nesse caso, está ali no quadrinho azul, nós precisamos de toda essa documentação, que é o regulamento da ANAC, para a gente fazer esse voo de maneira legal. Nos casos de drones, por exemplo, de pulverização, que são drones, tem drone de pulverização que embarca com 30 litros de cauda, então ele é bem mais pesado. Então, nesses casos, as exigências legais vão aumentando. Bom, falamos aqui dos drones, falar um pouco do sensor, que é a câmera que vai embarcado no drone para fazer o mapeamento aéreo. Temos 2 tipos de câmera. A primeira é a câmera normal, como uma câmera de celular, por exemplo, só que de alta resolução. Chama-se a câmera RGB. RGB é Red, Green e Blue em inglês. Quer dizer vermelho, verde e azul, que são os comprimentos de onda do visível, que a gente enxerga, as cores que a gente enxerga. As cores que a gente enxerga é uma combinação dessas 3 cores, basicamente. Então, elas captam a luz visível, tem um sensor normal, uma câmera normal, então ela é mais barata, e ela tem a ausência do filtro infravermelho, ou seja,
ela não capta ondas infravermelhas. Já as câmeras multiespectrais se diferenciam por causa disso, que é o exemplo aí da direita. Elas conseguem captar o infravermelho e o infravermelho próximo, são coisas que comprimentos de onda que a gente não consegue enxergar. Então, ela também tem a captação individualizada. Por exemplo, nessa foto que eu coloquei aí, nesse exemplo, né, tem vários tipos de câmeras multiespectrais, mas ela tem uma câmera ali para captar só a cor azul, uma para captar a cor vermelha, uma verde, uma infravermelho próximo, uma infravermelho e a outra o conjunto de todas elas. Então, trata-se de uma tecnologia mais avançada. E eu vou explicar a diferença das duas. Um esqueminha aqui para ficar mais fácil de entender. A luz do visível, as cores que nós enxergamos, é apenas de 400 a 760 nanômetros, comprimentos de onda, é a luz visível, do azul até o vermelho. A câmera multiespectral, por sua vez, ela atinge de 400 a 840 nanômetros. Então, essa margem que ela tem a mais é o que ela capta do infravermelho. E qual que é a diferença? O infravermelho, ele gera para nós mais informações. Nós não enxergamos ele, mas ele tem relação com o mesófilo da folha. O que é o mesófilo da folha? O interior da folha. Então, uma folha que aos nossos olhos pode estar verde ainda, a câmera multiespectral vai, se ela já estiver sofrendo algum estresse, vai reconhecer uma cor diferente, uma cor amarelada, coisas que uma câmera RGB não enxergaria, não captaria. Então, por que a gente enxerga uma folha verde? Esse gráficozinho aqui que vocês estão vendo, a linha de cima trata-se de uma folha saudável. Então, uma folha saudável, a gente enxerga ela verde. Por quê? A folha, para fazer fotossíntese, ela capta a luz azul, o espectro azul, e o espectro vermelho. O espectro verde, ela não absorve muito, ou seja, ela reflete. Então, nós enxergamos o verde. Então, uma folha verde é uma folha saudável. Em compensação, aqui a linha de baixo, a linha do meio, trata-se de uma folha com algum estresse, uma folha já amarelada. Então, ela não está absorvendo direito a faixa do vermelho. Então, nós não enxergaremos ela verde mais, a gente vai enxergar ela um misto de cores aqui, que na maioria das vezes é amarelada. Então, a folha amarelada já não está fazendo fotossíntese direito. Então, isso é um problema grave para a planta. E aqui, no caso isso na câmera normal, né? Essas três coisas. No caso da câmera infravermelho, ela tem mais um dado aqui para captar, o infravermelho aqui que está representado de roxo. Então, o infravermelho, uma maior reflectância dessa comprimento de onda, indica maior biomassa, maior área foliar. Então, a gente consegue, com essa câmera, estimar a saúde vegetal. A gente consegue estimar o quão uma lavoura está saudável, porque quanto maior o comprimento dessa onda, mais vigorosa aquela área vai estar, aquele ponto vai estar. E, em compensação, quanto menor, indica que ela tem algum estresse, deficiência de nitrogênio, ataque de alguma praga, qualquer coisa. Bom, e como é feita a captação dessas imagens na prática? Aqui são três prints do celular, um aplicativo de celular que chama Drone Deploy, também dá para fazer pelo computador. Então, esse exemplo aqui, uma área de 65 hectares, aqui eu tracei o voo aqui, eu delimitei, né, a área, e essas linhas verdes aqui é o translado que vai fazer o drone. Então, ele vai andar nesse caminho da linha verde, batendo fotos. Então, no caso aqui, 65 hectares, a 165 metros de altura, ele vai gastar 25 minutos para fazer, vai tirar 43 fotos. Aí aqui a gente regula tudo de acordo com a necessidade do cliente. E uma das coisas que a gente regula aqui é a sobreposição das fotos. Então, as fotos, elas vão sendo tiradas sobrepostas. Então, no caso aqui, 80%. Então, a foto seguinte vai sobrepor 80% essa, que vai sobrepor a próxima 80%, e assim por diante. É com isso que a gente consegue os efeitos 3D na foto depois, consegue captar essas diferenças de relevo. E também é por essa sobreposição que o software vai
identificar as fotos e montar o nosso ortomosaico, que é o nosso, digamos assim, quebra-cabeça, um quebra-cabeça da área, onde cada foto aqui, por exemplo, 403 fotos, é uma pecinha dessa quebra-cabeça. Juntas, ela vai mostrar para a gente toda a área. Então, quais produtos a gente consegue com isso? A gente consegue um modelo 3D, a gente vai ter noção visual aqui de todo o relevo da área. Temos o modelo digital de superfície, aqui a gente está vendo nas cores azul, verde, amarelo, vermelho, isso é diferenças no relevo aqui dentro, só que aqui pega também construções, pega árvores, então não é interessante, por exemplo, fazer uma curva de nível. Para a curva de nível, que é outro produto, a gente utiliza o modelo digital de terreno, que é esse do meio, que ele mostra o relevo, mas ele exclui tudo que está na superfície, árvores, construções, etc. E, por último, temos a ortoimagem, que eu comentei, que é o conjunto de todas aquelas fotos que vai dar para a gente como se fosse uma grande foto de toda a área e que a gente consegue dar um zoom muito grande, ver detalhes pequenos. Então, é como se a gente tivesse toda aquela área na palma da nossa mão. Aqui é um exemplo de uma lavoura de café. Na foto da esquerda aqui é um ortomosaico. Essas fotos foram feitas a 120 metros de altura. E aqui café novo, café mais velho, tem aqui estruturas, né? Tem café recepado, e a gente consegue, aqui na foto da direita, é um exemplo que a gente consegue dar um zoom muito grande nessa foto. Então, a gente consegue ter diversas conclusões ali na palma da nossa mão. Bom, e o que a gente faz com esse ortomosaico? A partir dele, a gente tira os índices de vegetação. E o que é isso, um índice de vegetação? Vou falar primeiramente aqui do NDVI, que é o principal índice do mapeamento aéreo, índice de vegetação, quer dizer índice de vegetação de diferença normalizada, que é o seguinte: o software vai pegar esse ortomosaico aqui da esquerda e vai imprimir sobre ele, sobre cada ponto desse ortomosaico, uma fórmula matemática, que é essa fórmula aqui. No caso aqui, com câmeras multispectrais. Então, a fórmula é: ele vai pegar cada ponto daquele mapa e fazer quanto deu de infravermelho, menos o que deu de vermelho, sobre quanto que deu de infravermelho, mais o que deu de vermelho. Ou seja, é uma fórmula e que vai gerar para a gente, por exemplo, numa lavoura de grãos assim, esse resultado, onde a parte verde é uma parte que tem um NDVI mais alto, é uma parte que está saudável. E a parte vermelha, olha aqui, o que é o vermelho? É uma planta morta ou um objeto inanimado. No caso aqui, por exemplo, olha uma estrada de terra, ela fica vermelha. Por exemplo, aqui uma parte abandonada, um terreno abandonado que está repleto de vegetação, está verdinho. E aqui a gente consegue ver até as marcas do pneu do trator. Então, o que acontece? O agrônomo, de posse de um resultado desse, ele tem que ir lá e fazer a verificação visual do que está acontecendo. Então, ele vai ver, olha, nessa mancha aqui tem alguma coisa de errado, que vai estar diminuindo minha produtividade. Então, ele vai até esse ponto e verifica o que está acontecendo. Se é um estresse, se é uma praga ou qualquer outra coisa que está atrapalhando. Aqui, dando um exemplo de como a fórmula funciona, coloquei o gráfico de novo. Então, aqui, a primeira fórmula é uma planta saudável. O que uma planta saudável tem? Ela tem um infravermelho alto e tem um vermelho baixo. Então, colocando aqui o infravermelho alto, o vermelho baixo, deu como resultado aqui um NDVI alto, 0,76. É uma planta muito saudável. E aqui, em compensação, uma planta estressada, o infravermelho um pouco já mais baixo e o vermelho mais alto em relação ao saudável, porque ela já está refletindo, ela não está absorvendo, isso aqui ela não está usando para fazer fotossíntese, então ela já está estressada, NDVI mais baixo. Por exemplo, nesse experimento muito interessante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui diversas parcelas que eles estavam testando deficiência de nitrogênio, e a gente percebe, não sei se vocês conseguem ver, que o número está pequeno, para quem estiver no celular fica difícil. Mas aqui, por exemplo, uma parcela dessa aparentemente saudável, verdinha, está com NDVI 0,80. Essa, por exemplo, está rala, está amarelinha, NDVI mais baixo, 0,48. Então, a gente vê o mapa desse jeito.
Então, esse exemplo aqui de uma imagem NDVI, a gente vê que tem manchas vermelhas. Essa mancha pode ser por diversos problemas. Como eu repeti anteriormente, pode ser uma reboleira de um nematóide que pegou ali, pode ser um déficit hídrico. É déficit hídrico, mas difícil, né? Só em área irrigada, se tiver algum problema aqui, por exemplo, na área, mas qualquer tipo de estresse que venha trazer um amarelecimento na planta é identificado através do índice de vegetação. Ah, mas eu não tenho a câmera multiespectral, cara. Temos também um índice de vegetação, que é o índice resistente de atmosfera na região visível. Então, ela utiliza a câmera normal. Então, na fórmula aqui, só as cores que a gente enxerga. Verde menos vermelho sobre verde mais vermelho menos azul. Então, é a câmera normal, RGB, e é uma medida do quão verde uma imagem é. Então, ela vai dar o mesmo resultado, aquela aparência do mapa naquelas cores, só que ela é menos sensível, o sintoma já tem que estar visível. Então, a gente sabe que quando um sintoma numa folha já está visual, já quer dizer que já tem alguma coisa errada com ela ali há algum tempo. Então, aqui, por exemplo, esse mapeamento mostra uma área plantada de milho. Depois que se aplicou aqui o índice de vegetação VARI, a gente percebe, vermelhinho, solo exposto ou planta morta. Então, essa região da lavoura, por algum motivo, ela não está boa. Em compensação, o lado de cá, mais vigorosa, mais verde, mais bonita. Então, é uma área que está mais saudável. Bom, então, quais conclusões a gente consegue tirar com os índices de vegetação? Taxa de ocupação de solo, identificação de falha de plantio, contagem de plantas, identificação de praga, doença, planta daninha, a saúde, o vigor, né, o crescimento vegetal, identificação de uma deficiência nutricional e também é um dos produtos que ajuda na aplicação de insumos em taxa variável, né, para os produtores que já têm um nível, né, de tecnologia mais alto e fazem o uso de aplicação em taxa variável. Outro uso dos drones ajudam muito na topografia em áreas rurais. Bom, o que acontece com o drone? Todo drone tem um GPS embarcado. Só que nos drones mais baratos, nos drones comuns, é como se fosse um GPS de celular. Ele tem uma certa precisão de metro, 1 metro de precisão, 2 metros de precisão. Agora, às vezes, dá um erro, né? De 1 metro, 2 metros. Então, para serviço de engenharia, serviço de topografia, a gente precisa de uma precisão centimétrica ou muitas vezes milimétricas. Então, a gente utiliza a aparelhagem de topografia para pegar pontos de apoio nessa área. E esses pontos de apoio, depois, no pós-processamento, a gente vai mostrar para o software que ele tem que usar as coordenadas geográficas do sistema de topografia, né, dos rovers, das bases e rovers de topografia, ao invés do que vem no drone. Ou, ao invés disso, você adquire um drone mais caro, que já tem um GPS com precisão centimétrica acoplado nele. Porque, por exemplo, você vai fazer uma curva de nível, um sulcamento, você não pode fazer errando 2 metros para um lado, 1 para o outro, 3 para o outro. Então, é essencial que se haja a utilização de pontos de controle. Então, como se faz? A gente ali, na foto da direita, no campo, a gente espalha alvos na área, né? A hora que o drone passar sobrevoando a área e tirando as fotos para montar o ortomosaico, esse alvo tem que sair na imagem. Então, o que a gente vai fazer? Captar com os pontos de controle com a aparelhagem de topografia, né? Que a gente vai conseguir com precisão até milimétrica o centro desse alvo, qual é a coordenada geográfica do centro desse alvo, e depois, no pós-processamento, esse é um exemplo do Agisoft Metashape, ali vocês estão vendo a imagem em zoom, né, de um ponto de controle. Então, isso aqui é o alvo, aquele alvo que a gente colocou no chão. Então, a gente vai vir aqui, clicar com o mouse e dizer para o software que é para usar nesse ponto, não a coordenada geográfica que veio na foto do drone, mas sim a coordenada geográfica da aparelhagem de topografia, dos receptores GNSS. Então, com isso, a gente corrige o erro
que vem do GPS embarcado no drone, e depois todos os pontos daquele ortomosaico que a gente gerou vão se corrigir através desses pontos de controle que a gente tirou. Então, os produtos topográficos que a gente vai utilizar e vai ter uma precisão milimétrica ou centimétrica, dependendo da aparelhagem, são curvas de nível, volumetria, corte a aterro, terraceamento, planejamento de plantio mecanizado, medições de relevo, a declividade do terreno, medições de áreas e análise geral da propriedade com bastante precisão. Então, a partir da câmera do drone, é tudo isso que eu falei para vocês até agora, é o que a gente consegue tirar de conclusão com o auxílio do drone. Bom, os drones também, os drones mais robustos, eles também estão sendo utilizados para pulverização. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né, mas tem muitos outros drones. Um exemplo da DJI, que é a maior produtora de drones do mundo, né? E um exemplo nacional. Então, aqui uns dados sobre cada um deles. Volume, esses os menores drones, né, de aplicação de pulverização, com o compartimento aqui embaixo de 10 litros. Ah, mas 10 litros é muito pouco para fazer pulverização. Tudo bem, mas o drone ele não vem para substituir a aplicação tradicional com as grandes barras de aplicação para pulverizar grandes áreas. Não, ele vem para substituir principalmente o costal. Então, ele vem pegar uma reboleira, uma bordadura, uma área de difícil acesso, declividade, por exemplo, que acontece muito no café, ou uma área menor de milho, por exemplo, o milho já está alto. Então, ele vem e cobre essas áreas com alguma aplicação de urgência, alguma coisa nesse sentido. E ele tem um efeito vórtex que é muito interessante, que é como se fosse um ventilador virado para baixo. Então, esse vento abre a planta e permite melhor espalhamento de gotas. Então, mesmo no bacheiro da planta ali, as gotículas conseguem atingir. Então, como que é feita a pulverização? É uma técnica diferente. Não é como a técnica, por exemplo, de aplicação de um costal. É uma técnica que a gente chama de aplicação de ultra baixo volume, que preconiza que se utilize até 5 litros por hectare. Então, o produto é aplicado de uma forma mais concentrada e ele tem um aspecto visual ali de uma névoa quase tão pequena que é a gotícula que sai ali do bico. Então, por exemplo, o drone lá de 10 litros, o compartimento dele parece pequeno, mas ele consegue fazer uma pulverização bem satisfatória. Bom, e os drones também estão sendo muito utilizados para controle biológico. Ele está até impulsionando o uso do controle biológico, né? Porque sem o auxílio do drone, fica um pouco complicado de fazer esse espalhamento de uma forma homogênea na área. Às vezes a área, por exemplo, um canavial já fechado, né, ou tombado, fica difícil da pessoa entrar lá no meio para fazer liberação. Então, é muito utilizado no controle biológico e até impulsionou o controle biológico. Então, por exemplo, os produtos biológicos, eles são muito frágeis, então eles requerem, na maioria das vezes, menores temperaturas. Então, você pode aplicar em qualquer horário. Como o voo é autônomo, você pode aplicar até de noite, você não precisa estar enxergando, você faz o plano de voo ali e o drone vai fazer sozinho. Então, ele tem também maior eficiência, a aplicação faz aplicação georreferenciada, pode fazer em locais de difícil acesso, tem um menor custo do que você contratar um monte de gente para fazer essa liberação manual, e tem aí uma média aí de 1 hectare por minuto, ele consegue fazer até 1 hectare por minuto, mais ou menos em média, né? Varia muito de drone para drone, modelo para modelo. Então, 2 exemplos aqui, o tricograma, que vem parecendo uma areinha ali, que é os ovos da traça, né? Que é o hospedeiro já parasitado com o tricograma. Então, imagine você ter que fazer aplicação de 1,5 ml por hectare. Como que você vai fazer isso de uma forma homogênea se não for com uso de alta tecnologia? Difícil, né? E aqui, por exemplo, a Cotésia, aí trata-se de sachês biodegradáveis, que são liberados, que antes de sair desse compartimento,
esse sachê furado para liberar as mosquinhas e ele vai cair em poço de georreferenciado. Então, você vai conseguir fazer a liberação de uma forma muito homogênea desse material. Bom, a conclusão que a gente tira, né, nesse apanhado geral que eu dei, é que o drone é uma das tecnologias mais procuradas nos últimos anos e ela está revolucionando inúmeros setores, dentre eles ajudando a revolucionar também o setor agrícola. E com ele a gente consegue ganhos de produtividade, segurança, por exemplo, eliminar ali o uso do costal, do contato mais próximo ali do aplicador com aquela deriva, porque quando você faz aplicação com drone, você não precisa estar perto. Então, são diversos ganhos de produtividade, segurança e ainda, na maioria dos casos, redução dos custos operacionais. Então, a conclusão que eu deixo aí é que a tecnologia é um caminho sem volta em todos os setores que ela chega. Então, os drones estão sendo muito úteis em relação a isso. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho, né, um apanhado geral disso, e aí quem quiser buscar mais aprofundadamente, eu acredito que tenha sido um ponto de partida para pelo menos plantar uma sementinha de curiosidade na cabeça de todos. Então, fico por aqui. Boa noite e obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente. Tchau, tchau.